Hoje, notícias são essas. Eu acho que não tem muita coisa para falar no sábado, a não ser o que é mais importante. O que nós vamos tratar hoje aqui de maneira simples? Nosso primeiro encontro, nós falamos acerca da importância para que a gente comece essa jornada juntos aqui no canal, para que você entenda o que é viver uma vida plena, em abundância, para que você pare de viver uma vida de escassez, sempre falando e vivendo escassez, e você passar a viver uma vida abundante, para que as portas realmente se abram para você, para que coisas aconteçam, a fim de trazer para você o melhor que a vida tem para te oferecer. A primeira coisa de tudo é você pedir perdão. Pedir perdão e também perdoar. Então, essa é a primeira coisa. Se você ainda tem algum tipo de litígio com alguém, ou você não perdoou aquilo que te fizeram no passado, aquelas pessoas que te maltrataram, as pessoas que até o próprio governo, o Lula, e tudo isso que está acontecendo, se você não se desvincular disso, não perdoar e deixar, você vai estar vivendo o tempo todo nesse processo. Não vai mudar. Porque a falta de perdão te vincula sempre ao objeto de escassez. As pessoas que não perdoam envelhecem mais rápido, adoecem muito. E a própria energia vital da pessoa é outra. Porque sempre vai ficar aquele débito ali, impedindo você de destravar coisas que estão preparadas para você lá na frente, mas infelizmente você não teve a capacidade de entender que sem o perdão, sem a liberação do perdão para essas pessoas, nada vai acontecer. Então esse foi o nosso primeiro resumo do nosso primeiro encontro aqui sobre viver uma vida em abundância. Hoje, nessa segunda parte da live, nós vamos tratar de um outro aspecto da abundância. Como é que essas coisas começam? Como é que eu consigo identificar aquilo que eu preciso mudar para que as coisas comecem também a converter-se em abundância para mim? Lá eu explico o que é abundância no primeiro vídeo, você vai ter que voltar para assistir, né? O vídeo Viver uma Vida de Abundância, como é que faz. O que é de fato abundância não é só uma questão financeira, a financeira também conta, né? Mas não é só uma questão financeira. Então, como é que eu faço para começar a fugir, né? Ou seja, entrar no fluxo disso? Porque a abundância, aquilo que a gente chama de abundância, é um fluxo. É como se fosse uma espécie de corrente marítima. Então, são muitas correntes marítimas que você pode entrar. Umas vão te levar para o meio de pedras e vai rachar o seu barco. Outras vão te conduzir para o outro lado onde você quer chegar. Então, a abundância na nossa vida é como uma corrente marítima. Você tem que entrar no fluxo dela. É como dropar numa onda. Você acompanha, ela vai formando, você vai olhando para a crista da onda vai sendo formada, você se posiciona na onda, rema e dropa. Você tem que acompanhar o fluxo, para senão ela passa e você não pega. Então, como é que esse fluxo ocorre? Como é que esse fluxo surge? E como é que eu estou preparado para viver esse momento, esse fluxo? É muito simples. Primeiro, você tem que dar espaço na sua vida às coisas que não lhe são mais interessantes. Você tem que começar a retirar da sua vida comportamentos viciados, comportamentos atrasados, a maneira com que você lida
com o dia a dia, como você enxerga, por exemplo, as atitudes que você tem, as reações que você tem, mediante aquilo que as pessoas fazem ou as pessoas falam. Eu tenho que começar a desprogramar esse tipo de comportamento. Eu não posso estar o tempo todo me conectando com coisas que são reativas. Eu tenho que me preservar mais. Ah, fulano fez isso, está falando aquilo. Cara, encosta, se protege, não se envolve. Não se distraia porque você está procurando uma onda para pegar. Então, se você começa a participar do seu dia de outros fluxos e de outras percepções, você foge do fluxo da vida, do fluxo da graça, do fluxo da abundância. Então, primeira coisa, já fiz lá, já pedi perdão, estou liberado, eu quero mudar. Beleza, agora eu tenho que mudar meu comportamento em relação aos outros, o meu comportamento em relação à vida, o meu comportamento em relação aos fatos que são sempre normalmente negativos ao nosso redor. Eu mudo meu comportamento. Mas não só o comportamento. Eu preciso, para que a minha vida, para que eu possa invocar coisas diferentes, eu preciso mudar o que eu falo. A minha linguagem. Porque a linguagem é absurdamente viciante. Você começa a falar sempre as mesmas coisas, os mesmos mantras, dizendo as mesmas tragédias e as mesmas reclamações e os mesmos litígios diários, né? Os mesmos murmúrios do dia a dia, sempre com aquela mesma vitrola repetindo todo dia, de manhã, de tarde, de noite, o mesmo circuito que alimenta o seu cérebro e não permite você a pensar algo diferente, porque você está dentro da sua linguagem. Então, o que você fala é muito importante. Você vai ficar falando o tempo todo dos problemas, você vai ficar o tempo todo reclamando da vida, você vai ficar reclamando da política, você vai ficar o tempo todo reclamando do vizinho, reclamando da esposa, reclamando do filho, ou reclama do dono, reclama do chefe, reclama do trabalho. Qual é o seu discurso? O que você produz de comunicação com você e com o universo, com Deus, durante o dia? Se você tem uma vida que é 100% do dia, ou uma boa parte do dia, apenas murmuração, reclamações de A, de B, de C, e você não para perceber que as pequenas coisas que estão acontecendo ao seu redor estão te favorecendo para você dar um passo à frente, você não pega a linha do fluxo. Porque a linha do fluxo ela tem uma sutileza. É como você sair de casa, andei, caí, aí olhei para o chão, de repente, 20 centavos, achei. Achei esses 20 centavos aqui. Pô, o universo te deu 20 centavos. Te entregou 20 centavos. É pouco? Seja fiel no pouco. Porque daqui para frente é capaz de você dar mais uma volta e encontrar R$1 ou encontrar uma ajuda de alguém no momento que você precisava. Um livramento que ocorre no exato momento que aconteceu uma tragédia. Porque quanto mais você aprende a ser grato, por mais que quanto mais você aprende a dar valor nessas pequenas conquistas do dia a dia, mais o fluxo vai se aproximando de você. É necessário que você tenha essa sensibilidade de participar desses momentos que são aparentemente ingênuos ou desconexos da sua vida e olhar isso como uma oportunidade de que coisas estão começando a acontecer. Então, calei a minha voz, eu calo o meu espírito. Quanto menos eu murmuro,
mais o meu corpo, a minha mente começa a desenvolver caminhos e abrir-se para novas possibilidades. Porque eu estanquei a sangria. Quando você estanca ali a sangria, agora você está pronto para você começar a recompor aquele lado da sua vida que é o lado da virtude, e a partir dali você começar a construir esse ambiente de abundância, esse fluxo dentro de você. Então, murmurações, brigas, litígios, indignações durante todo o dia, apenas reclamando, não vai mudar. O Brasil, irmão, é essa bosta aí que tá. Se você depender do Brasil para que você tenha uma vida abundante, você não vai ter nunca, porque não há notícia boa no Brasil. O Brasil é uma vergonha. Você não tem que ficar conectado com isso. Você vai ouvir as notícias, você vai ver o que está acontecendo. Maravilha. Ah, vou fazer o quê? Está acontecendo, estou informado, mas eu não me envolvo. Eu não deixo a minha alma se envolver nesse processo, porque eu estou num processo de construção da minha abundância. Então é importante você lidar com as informações e com as notícias de maneira muito madura, muito sóbria, sem paixões, sem instintos. Porque o que eles estão fazendo lá é o que eles são. O Brasil é esse, sempre foi. Não tem chance para um Brasil diferente. Porque isso é da natureza do brasileiro, que deságua em Brasília. Quando nós, enquanto sociedade, um dia, quem sabe, haver um amadurecimento tal, pode ser que aconteça, mas nós estamos sendo governados por agentes invisíveis. O sistema é governado por agentes que andam em piso xadrez, meu amigo. Os caras não brincam em serviço. Então você não pode cair nessa armadilha do fluxo deles. Porque você cai e você não sai mais de lá. Se afaste. Deixem eles ser quem eles são. Deixem eles viver o que eles querem viver. Porque aquilo que a vida tem para você, aquilo que, de fato, o Criador, o Eterno, o Universo, ele separou para você, já está separado. E é só você começar a andar em direção a esse fluxo que as coisas vão começar a ser atraídas por você. Mas hoje eu quero deixar essa mensagem simples. A gente vai ter um outro encontro com um pouco mais de complexidade, tratando de outros assuntos muito mais aprofundados. Mas hoje eu quero fazer o segundo pedido. O primeiro era você perdoar, pedir perdão e tal, e se perdoar. Foi lá o primeiro. Hoje, para a gente como lição para essa semana pare de murmurar daquilo que acontece na sua vida durante o dia e observe os principais, os pequenos momentos aonde coisas maravilhosas estão acontecendo. E ligue-se àquelas pequenas coisas, porque é nesse pequeno que você é fiel que você vai para o grande. O caminho não é o contrário. Seja fiel no pouco e no muito, ele te colocará. Tá bom? Então, essa semana, vigilância no falar, no se relacionar, no reagir ao que a vida te proporcionar. E todas as vezes que essas pequenas oportunidades, pequenas conquistas chegarem, seja grato. Mesmo que você não sinta gratidão na hora, pelo menos diga. Fale gratidão. Gratidão por ter recebido isso. Gratidão pela pessoa ter me atendido assim. Gratidão por ter chegado isso que eu não esperava. Seja grato.
Agradeça aquele momento, coloque aquilo para o universo, para Deus, do jeito que você quiser, como gratidão, e deixa fluir. Porque quanto mais você se aproxima disso, mais o fluxo vem ao seu favor. Tá bom? Então, essa semana é só isso que você precisa fazer. Isso tudo que eu estou mostrando para vocês é um caminho. No próximo encontro do nosso treinamento, eu vou lhe explicar de que maneira o universo pode mudar a sua história. Existe algum método? Existe um segredo que o universo faz? Uma única forma dele poder vamos dizer assim, te agraciar? Como são isso? Como isso ocorre? No próximo encontro, aí sim a gente vai tratar desse ponto, daquilo que vem de lá para cá. Mas faça essas duas partes. Comece por aqui e lá na frente a gente vai conversar. Valeu? Abraço a todos, muito obrigado. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima live. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Tamo juntos.